Vereador Gustavo, o que o povo de Alagoinhas pode esperar do novo presidente da Câmara de Vereadores? Eu costumo responder sempre, Gesiel, que quando a gente disputa uma eleição, quando a gente faz parte de uma campanha eleitoral e é escolhido, como eu fui na população, para estar vereador, a gente vence a eleição para desenvolver dentro da Casa Legislativa, dentro da nossa Câmara, o trabalho parlamentar. A gente não vence as eleições para estar presidente. Então esse é o compromisso maior, é atender aos anseios do povo. Estar presidente significa que o nosso desempenho enquanto vereador, internamente, no conjunto dos trabalhos da casa, despertou nos colegas a possibilidade de assumirmos a liderança no que diz respeito ao trabalho de presidente, que nada mais é do que o trabalho legislativo, o trabalho administrativo. Então, dentro desse contexto, a gente tem compromissos nessa casa que são fundamentais, na minha opinião. Primeiro, fazer a integração da Casa Legislativa com a população. O nosso munícipe, o nosso cidadão, a nossa cidadã está bastante distante dessa Casa Legislativa. Isso é algo que, no meu entendimento, é nocivo, não só à democracia, mas também para o desenvolvimento dos trabalhos dessa casa. O político bem fiscalizado, ele rende melhor. O político não é diferente de um outro ser humano. Ele precisa estar sendo observado e acompanhado pelo povo. E as pessoas precisam ter o hábito de acompanhar o trabalho legislativo nessa casa. A gente pretende levar a Câmara ao cidadão e trazer, sem sombra de dúvidas, o cidadão até a Câmara. E nesse contexto, entra também algo que a gente já falava aqui antes dessa gravação, que é a transparência. O tratar, o zelo pela coisa pública é algo que deve ser o norte da atividade política e de quem tem um mandato. Então a gente pretende zelar, de fato, pela integridade financeira dessa casa, pela sua integridade administrativa e com critérios de transparência de tudo que for feito aqui, sem sombra de dúvidas. O atual presidente, Jorge Gonçalves, mais conhecido como Jorge da Farinha, ao assumir o cargo, prometeu que prestaria contas do Legislativo mês a mês à população e não cumpriu. Com o senhor vai ser diferente? Não, a gente pretende sim, periodicamente estar fazendo essa prestação de contas. A gente tem hoje, infelizmente, a gente ainda não tem na casa uma contabilidade interna que permita isso, mas eu não tenho dúvida que durante o período da nossa legislatura a gente vai ter essa casa equipada a ponto de fazer, por exemplo, a divulgação das contas da casa na internet. O que o vereador Radiovaldo quis dizer numa entrevista que concedeu a gente, de que o próximo presidente da Câmara teria que ser independente, não poderia depender do prefeito, não poderia ficar na tutela do prefeito. O que o senhor acha que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer eu não sei, até porque ele não disse a mim, mas eu entendo que o membro, que o representante, o presidente de uma casa legislativa, o representante do poder legislativo municipal, ele tem que ter total independência no que diz respeito às prerrogativas do Executivo e das prerrogativas do Judiciário. Nós temos 3 poderes harmônicos e independentes, e isso não foi criação minha nem sua, isso é algo concebido na história e é algo que faz parte da nossa Constituição. Então, se o vereador disse isso, ele está correto. A gente precisa ter uma casa legislativa independente, porque o trabalho legislativo independe do trabalho do Executivo. Como é que vai ser a sua convivência como presidente a partir de janeiro com a bancada do PT? Como sempre foi. De integração, de conversa, de relacionamento, num clima aqui que a gente sempre teve na casa. Eu, aliás, disputei uma eleição como candidato a vice no primeiro biênio e tive os 3 votos do PT sem problema nenhum. E é o que eu digo sempre, a gente vence, a gente é escolhido entre os 11 e se torna presidente, entre 7 que me escolheram, e se torna presidente, mas a gente não é presidente de 7. A gente é presidente do conjunto de uma casa legislativa que é formada por os 11 vereadores. E a gente precisa não só trabalhar a casa dela para fora, atendendo aos anseios da comunidade, mas a gente precisa também, internamente, desenvolver os trabalhos de forma que cada vereador possa desenvolver de forma bastante benéfica e bastante eficaz a sua atividade legislativa, na celeridade dos seus projetos, nas suas discussões, nas suas audiências públicas, enfim, nas suas comissões, naquilo que o vereador entende que é a prioridade do seu mandato. Na sua gestão, as comissões vão realmente funcionar? Vão funcionar. Quero conveniar, inclusive, com as universidades, para que a gente possa estar trazendo para aqui estudantes acadêmicos de Direito, acadêmicos de Administração, acadêmicos dos cursos de Contabilidade, para que a gente possa ter, dentro dessas parcerias, Universidade, Câmara de Vereadores, a gente poder ter um reforço de conhecimento para a gente poder colocar as comissões para funcionar. É uma via de mão dupla. Nos meios políticos da cidade, nos formadores, conversa com formadores de opinião, um assunto que não quer calar. Fugindo um pouquinho de Câmara Municipal de Alagoinhas,
O senhor poderia nos responder o que o levou, na última eleição, a apoiar dois candidatos de legendas diferentes da sua, no caso, o senhor do PMDB? Veja bem, Gesiel, eu não me preocupo muito com o que o formador de opinião diz. Eu me preocupo com o que pensa e o que entende a população. E a gente tem que buscar, dentro das proposições do nosso mandato, buscando adequar essas proposições aos anseios populares, buscar o fortalecimento político para ajudar as pessoas. Não é fácil você estar vereador numa cidade como Alagoinhas, que o último censo agora nos traz a informação precisa de que estamos na ordem de 143 mil habitantes, com comunidades com as mais diversas necessidades, como essa reportagem que você acaba de me mostrar, por exemplo, sobre a saúde. E a gente precisa ter políticos que estejam inteirados e preocupados em representar o nosso município. Então, dentro desse contexto, a gente faz o trabalho com as alianças. Eu não faço política para interesse pessoal, eu não faço política para mim, eu faço política para a minha cidade. Então, dentro desse contexto, eu busco viver sem criar inimizades políticas, muito pelo contrário. Surgem adversários políticos, o que não quer dizer que o nosso adversário de hoje, que discorde das nossas ideias amanhã, não possa futuramente concordar com o que a gente pensa, ou nós mesmos poderemos reconhecer no futuro que uma outra ideia é uma ideia que a gente pode estar mudando a nossa opinião e acompanhando aquela ideia, porque aquilo pode nos parecer num outro momento melhor para a população. Então a gente faz a política com disputa, faz a política com bandeiras, com divergências políticas e de projetos, mas políticas sem inimizade pessoal, sem carrancismo, sem dor no fígado. A gente precisa ter um bom entendimento entre os políticos, porque só com esse entendimento é que a gente consegue enxergar os erros e apontar os caminhos para o acerto. Vereador Gustavo, presidente eleito para o biênio 2011-2012, nós do site TV Ala agradecemos a sua participação. Mais alguma coisa que você queira falar? Eu que agradeço, parabenizo a você pela sua iniciativa, pelo pioneirismo da forma como você transmite a informação via internet e me coloca à sua disposição, como já me coloquei, enquanto vereador e sem sombra de dúvidas a partir de 1º de janeiro, enquanto vereador e enquanto presidente dessa casa.